Aqueles que me escutam aqui, senador, há quase 10 anos como senador, devem ter percebido que raramente eu falo dirigido a qualquer grupo social. Senador Diniz, eu em geral falo sobre o problema do Brasil em geral. Até mesmo o Distrito Federal que eu represento, as pessoas reclamam até que eu não falo muito sobre o Distrito Federal, só falo sobre o Brasil. Hoje eu vou falar corporativamente para um pequeno grupo, aliás, não pequeno, um grupo grande de pessoas nesse país, que são as trabalhadoras domésticas. Mas eu não vim comemorar a vitória dos direitos trabalhistas, que já comemoramos muito. Foi um dos orgulhos que eu tive aqui para votar na PEC das domésticas. Mas eu vim foi dizer para elas que elas não podem se contentar apenas com esses direitos, que elas devem lutar por aquilo que de fato vai resolver o problema da família de cada uma delas, a educação dos filhos. Quando eu, como professor, votei aqui pela PEC das domésticas, eu lembrei, e estou falando para elas, estou falando para as empregadas domésticas que possam estar assistindo isso, ou que venham assistir na próxima vez. Eu, como professor, lembrei que a abolição da escravatura passou por algumas etapas. Primeiro, proibiram que viessem novos escravos. Depois, fizeram uma lei dizendo que os filhos dos escravos e das escravas não serão mais escravos. Uma lei que ficou com o nome de Lei do Ventre Livre. O nome é até muito poético. O ventre da escrava era livre, não era escravo. Só quase 20 anos depois é que foi feita a lei da abolição. Senadora Vanessa, quando eu votei aqui pela lei, e senador Capiberibe, pela PEC, eu tive a sensação de estar votando pelo contrário do ventre livre. As domésticas, elas passam a ter os direitos, mas seus filhos não. Porque os filhos das famílias onde elas trabalham, em que há cuidados, esses filhos das patroas pelas domésticas vão para escolas boas. E os filhos das empregadas vão para escolas ruins. Eu diria até para não escolas, porque escola só devia ser se fosse boa. Nós temos que comemorar, sim, cada passo que damos para melhorar as condições de vida de qualquer trabalhador. Mas não podemos mentir, enganar, dizendo que estamos fazendo tudo o que é preciso. A verdadeira PEC das domésticas seria os filhos delas estudando nas mesmas escolas dos filhos dos seus patrões. Ou, pelo menos, em escolas diferentes, mas com a mesma qualidade, senador Capiberibe. E eu falo para as nossas trabalhadoras domésticas, que a partir de agora têm seus direitos trabalhistas assegurados, graças a um bom trabalho feito aqui no Congresso Nacional, que não parem de lutar pelas escolas de qualidade dos seus filhos. Não se contentem com os direitos trabalhistas de vocês. Exijam o direito maior de todos, que é o direito dos seus filhos a uma boa escola. E isso, vocês podem perguntar, como é que a gente luta por isso? Tem uma maneira muito simples. Daqui a 1 ano, vocês vão votar. Porque o direito ao voto já vem até de antes dessa PEC das domésticas. Já vem de antes dos direitos trabalhistas para os trabalhadores e trabalhadoras domésticos e domésticas. O direito ao voto, vocês já têm há muito tempo. Basta vocês escolherem deputados estaduais, deputados federais, governadores, presidente, que vocês sintam, pelo que ouvem, pelo que olham no olho desses candidatos e candidatas, que vão dar importância à educação dos filhos de vocês. E não só a educação dos filhos dos patrões de vocês. Procure votar pensando nos seus filhos, até porque os direitos trabalhistas vocês já têm. Agora, chegou a hora de vocês lutarem pelos direitos dos filhos de vocês. E não esqueçam que esse direito é uma escola de qualidade igual no Brasil inteiro. Porque a gente não vai acabar com a desigualdade, mas tem que acabar com a
imoralidade. A desigualdade que a gente não vai acabar é gente que tem roupa bonita, gente que tem roupa feia, gente que tem um carro e anda de ônibus. Isso é desigualdade. Mas escola, quando não é com a mesma qualidade, não é desigualdade, senador e senadores e senadoras. Quando a escola não é igual, é imoralidade. E o Brasil é um país com a imoralidade da escola desigual, conforme a renda do pai e da criança. Temos que romper com essa imoralidade. É uma imoralidade quase do mesmo nível daquela que existia na escravidão ou daquela que existia quando as trabalhadoras domésticas não tinham direitos trabalhistas. Era uma imoralidade. Resolvemos a imoralidade. Chegou a hora de resolver outra imoralidade. Isso depende de vocês. Depende da luta de vocês. Vocês podem votar. Procurem votar certo. Procurem colocar na hora de votar como objetivo central saber quem vai melhorar a escola dos filhos de vocês. Outro item que vocês podem fazer é ir às escolas dos filhos de vocês. As escolas onde os filhos de vocês estudam são públicas, pagas por vocês, pelos impostos que você paga, que eu pago, que qualquer um paga. Vocês têm direito Senador e obrigação. Desculpe me interrompê-lo, só para oportunizar a Vossa Excelência cumprimentar aos alunos e professores do Colégio Marista de Taguatinga, no Distrito Federal. Obrigado por estarem nos visitando. Eu conheço muito bem o colégio de vocês e peço que leve um abraço para um que ali mora, que foi meu professor muitos anos atrás, o irmão Afonso. Quem conhece o irmão Afonso aí? Até porque, se não conhece ele, sabe que ali todas as árvores foram plantadas por ele. Os seus 92, 93 anos. Mas eu quero então que vocês também participem dessa luta. Essa luta é de fazer com que o Brasil acabe com a imoralidade de existir escolas boas e escolas ruins. E que essas mães das escolas, onde estão os filhos, compareçam lá. Exijam a qualidade do possível. Apoiem os professores quando eles não têm as condições necessárias. E cobrem dos professores, porque eles têm obrigações de trabalhar, porque recebem um salário. Ajudem, sobretudo, a vencer uma mentalidade que está na cabeça de vocês, que está na cabeça de todo mundo. E que alguns nasceram para ter uma escola boa e outros nasceram para ter uma escola ruim, conforme a renda do pai. Essa é uma mentalidade que nós temos que quebrar. E eu lembro a vocês que durante 300 anos nesse país houve uma mentalidade que aceitava a escravidão. A escravidão não foi imposta. A escravidão era aceita. Era aceita pela igreja, ela aceita pelas faculdades, pelos intelectuais. Aqui e ali vinha um poeta como Castro Alves que ficava contra. Mas, em geral, a maioria da intelectualidade nesse país ficou a favor ou tolerando a escravidão. Os próprios escravos, eles eram tão submissos, depois de 1, 2, 3, foram 15 gerações de escravos no Brasil, de passar tanto de pai para filho, saudinistas, eles terminavam aceitando a escravidão, salvo um ou outro que fugia, correndo risco, que criavam um quilombo, como foi o quilombo de Palmares, e o Zumbi liderou, e o Guga Zumba, eram 2. Pois bem, nós temos uma mentalidade hoje parecida com aquela da época da escravidão. É a mentalidade de aceitar escola desigual. Não pode existir escola desigual. Por isso, vocês que estão comemorando a conquista que vocês tiveram de uma lei que assegura a vocês os mesmos direitos trabalhistas dos outros trabalhadores, não se contentem. E comece a lutar para que a escola onde estudam os filhos de vocês tenha a mesma qualidade, ainda que não seja a mesma, que a escola onde estudam os patrões de vocês. Isso é possível. Ninguém acreditava, senador Capiberibe, lhe darei a palavra, ninguém acreditava que um dia acabaria a escravidão. Era impossível acreditar que existiria um Brasil sem escravidão. E aconteceu. Muitos não acreditam que é possível haver um país, no Brasil, onde as escolas sejam todas boas e de qualidade. Mas já é assim na maioria dos países que têm um mínimo de renda como o Brasil. Já é assim.
nós estamos ficando para trás, como ficamos na escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo inteiro, do lado de cá, no Ocidente. Último. A gente vai ser o último a ter escola de qualidade para todos? Não podemos. Isso depende não só dos que estão aqui, mas depende de vocês que nos escolhem para vir para aqui. Escolham bem. Visitem as escolas dos seus filhos. Peçam, quando for preciso, aos seus patrões que deem apoios para que eles estudem bem. Mas não se conformem apenas com a lei que deu direitos trabalhistas para vocês. Exijam os direitos trabalhistas que os filhos de vocês precisam ter. E esses direitos dos filhos chama-se escola de qualidade. Senador, eu tinha isso para falar, mas eu não posso, obviamente, deixar de ter uma parte do senador Capiberibe, por isso eu lhe peço uma extensão. Senador Cristóvão, eu tenho grande admiração e respeito pela luta de Vossa Excelência em torno da educação, essa luta para tornar a educação no Brasil não apenas universal, mas que seja universal e de qualidade, e que certamente fará do nosso país um país o país dos nossos sonhos, dos nossos desejos. É verdade que a sociedade brasileira ela é extremamente conservadora, foi a última a libertar os escravos, e só os libertou porque os ingleses fecharam o mar e passaram a atacar os navios negreiros. A pressão inglesa naquele momento, que o domínio era inglês ainda no século XIX, fez com que, então, o Império agilizasse a libertação dos escravos. Mas eu vi que a sociedade brasileira conservadora e essa luta pela libertação dos escravos, nós fomos os últimos, mas os Estados Unidos, que foram está entre os primeiros países a libertar os escravos, a luta deles também foi algo surpreendente. Eu assisti o filme Lincoln e recomendo que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que assista o filme. Nos Estados Unidos, para libertar os escravos, Lincoln teve que corromper a Câmara de Deputados. Teve que fazer uma articulação enorme, porque havia a guerra de seção, a guerra entre Norte e Sul, e ele decretou a libertação dos escravos, mas sabia que depois da guerra voltaria a escravidão, então ele passou a 13ª emenda, e para passar a 13ª emenda, ele teve que, fazer aquilo que nós conhecemos aqui, distribuir cargos com os deputados da Câmara Americana, mas isso não foi suficiente. Ele terminou comprando o mensalão para poder libertar os escravos americanos. Veja quanta resistência das elites para impedir os avanços da sociedade. No caso das empregadas domésticas, você vê que nós estamos no século XXI e só agora os empregados e empregadas domésticas ganharam o direito de registro como todos os trabalhadores. Eu gostaria de parabenizá-lo. Eu acho que esse é um segmento que merece um discurso de Vossa Excelência, e esse discurso está sendo muito bem feito. Eu quero agradecer a parte do meu amigo Capiberibe. Antes de passar a palavra à senadora Vanessa, que muito me satisfaz e orgulha, eu queria dizer que tem algumas diferenças entre o Lincoln e o que acontece hoje. Primeiro, não foi mensalão, porque foi uma vez que ele teve de atrair os votos dos parlamentares. Segundo, tinha uma causa. Ou seja, não era pelo poder, mas era para que o poder pudesse ser exercido. E a causa, mais que nobre, era a abolição da escravatura em todo o país. Então, a semelhança que eu vejo muita gente falando por aí tem essa diferença. Nada assim sistemático, foram acordos e tinha uma imensa causa. Senadora Vanessa. Senador Cristóvão, da mesma forma, quero cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência. Não vou entrar no mérito do filme. Assisti o filme, gostei muito do filme. E não vou entrar no mérito, que vamos fazer um debate não de uma tarde, mas quem sabe um dia seja muito pouco para debatermos, inclusive, se as causas justificam os meios, nobre senador. Mas Vossa Excelência, mais uma vez, vem falar da educação.
e falar para quem mais precisa ouvir sobre a educação, ao mesmo tempo em que comemora um importante avanço, e talvez seja esse dos mais importantes, que nem a Constituinte Cidadã foi capaz de imprimir este avanço. Só agora, 25 anos depois, é que o Congresso brasileiro reuniu as condições necessárias para aprovar essa extensão para os empregados e empregadas domésticas em relação aos direitos dos demais trabalhadores. E fala de educação. E, mais uma vez, estou eu aqui falando com Vossa Excelência, nós precisamos ampliar e fortalecer a cada dia a luta por investimentos, por fontes de financiamento para a educação pública brasileira, senador. Vossa Excelência me falava hoje pela manhã, o que eu prestei muita atenção e concordo plenamente, sobre a proposta de desonerar completamente os planos de saúde, e se mostrava contrária à matéria, assim como eu sou contrária, porque temos o mesmo entendimento de que isso virá para enfraquecer o sistema público de saúde brasileira, e que na educação não é muito diferente. Nós precisamos de fontes de financiamento. Então, o que se coloca em relação aos royalties, à riqueza do petróleo, é um caminho. É uma luz que temos diante de nós e que precisamos travar grandes debates nesse país, principalmente com os dirigentes públicos, senador Cristóvão, com os prefeitos dos mais de 5.500 municípios que tem no Brasil, que acho que não compreenderam ainda corretamente a importância dessa questão e, de fato, priorizar a educação brasileira para que a gente possa, juntos, construir um Brasil que tem educação, um país que tem educação, é um país que tem saúde, é um país que tem cultura, é um país que tem desenvolvimento, é um país que tem tudo. Então, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, senadora Vanessa. Só tenho a agregar ao meu discurso a fala. Eu quero dizer que, de fato, conversamos hoje de manhã, que é uma proposta de permitir que a totalidade dos gastos com a educação particular seja descontado do imposto de renda. E depois a educação virá saúde. E isso é um absurdo. E quero dizer que comparto totalmente com a sua esperança e a minha de que os recursos do pré-sal, eles possam ser usados integralmente para a educação. Só acho que a gente não precisa esperar por isso. O Brasil não esperou pelo pré-sal para fazer aeroporto, para fazer estrada, para montar indústria, para fazer Copa do Mundo, para fazer Olimpíada. Por que esperar o pré-sal para fazer a educação dos filhos das nossas e dos nossos trabalhadores e trabalhadoras domésticos? Por isso, eu fiz questão de dizer, senador Diniz, no começo, de que esse era um discurso, pela primeira vez na minha carreira aqui, corporativo, dirigido a um público específico, não falando do geral. O público que teve uma grande vitória na semana passada ao adquirir direitos trabalhistas iguais às outras categorias. Eu peço a essa categoria, dos trabalhadores e trabalhadoras, domésticos e domésticas, que não se contentem, que lutem agora para que os seus filhos tenham direitos a uma escola igual aos filhos dos seus patrões. Para acabar com essa sensação que ficou de termos aprovado o contrário da lei do ventre livre, que libertou os filhos e ainda manteve os escravos. Agora a gente liberta os escravos, mas mantém os filhos escravizados por falta de escola. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a falar.